Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. À medida que você for encontrando, se coloque de pé para a leitura da Escritura. E hoje, mais que nunca, você precisa abrir a sua Escritura, precisa abrir a sua Bíblia. Como você pode ver, nós estamos sem data show. A boa notícia é, já temos a aprovação da diretoria para comprar um novo. A má notícia é, ainda não temos o dinheiro para comprar um novo. Ore por isso. E se Deus te mover a ofertar nessa causa, nesse sentido, não endureça o coração, se mova e oferte. Amém? Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, diz assim a Santa Escritura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te digo, levante, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Verso 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, diante de Ti está a Tua palavra. Senhor Jesus, nós acabamos de ler sobre um ato maravilhoso do Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, ilumina as nossas mentes e capacita-nos, Pai, a entender a Tua palavra e, entendendo, crer nela e obedecê-la. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar. Bem, meus irmãos, nós temos diante de nós um texto muito conhecido e uma história bastante familiar. Muito provavelmente você já leu esse texto algumas vezes. Se você é aquele crente que sempre faz a sua leitura anual, você já deve ter passado por esse texto algumas vezes. E talvez você já tenha ouvido até mais de um sermão nesse texto. Os membros da igreja eu tenho certeza que já ouviram, porque há praticamente um ano, quase exatamente há um ano atrás, o Brendo nos pregou uma mensagem nesse texto. Então talvez a maioria de vocês já tenha ouvido esse texto ser pregado mais de uma vez. Mas esse texto, além de muito conhecido, ele também é um dos textos bíblicos que sofre com um grande problema. Esse texto, frequentemente, ele é alvo de más interpretações, ou de interpretações equivocadas, e isso já começa no título que vem na sua Bíblia. Provavelmente o título que tem aí é A Cura de um Paralítico, ou Jesus cura um paralítico. Veja, nem mesmo o tema que é trazido, e esse tema não é canônico, tá, irmãos? Esse tema não tem nos escritos originais, esse tema é uma sugestão que os tradutores colocam. E às vezes eles se equivocam também. Mas veja, desde o título, esse texto já sofre com uma má interpretação, porque, na verdade, o ponto central dessa história não é a cura de um paralítico. O tema central dessa história é a divindade do próprio Cristo. Cristo não está apenas curando um homem da sua paralisia, Cristo não está apenas tornando fortes as pernas paralíticas de um homem. Cristo está provando aos seus ouvintes, provando àqueles que estão vendo Ele, que Ele é o próprio Deus. Isso também acontece com alguns outros textos. Por exemplo,
a parábola do filho pródigo. O filho pródigo também não é o protagonista daquela parábola. O pastor Samuel Martim, ele diz que o título mais adequado para aquela parábola talvez fosse a parábola do pai amoroso. O protagonista da parábola do filho pródigo é o pai. Aquele que deu tudo de si, aquele que gastou tudo de si naquela parábola não foi o filho, foi o pai, que gastou tudo o que tinha para salvar e remir o seu filho. Nesse texto, esse fenômeno também acontece. Nós fitamos os nossos olhos na cura do paralítico. Nós observamos de perto, atentos, o altruísmo e a coragem dos amigos do paralítico. Que amigos legais! Que homens maravilhosos, carregando o seu amigo numa maca, destelhando uma casa, a fim de que ele seja colocado na presença de Jesus. Mas quando nós fazemos isso, querido, nós deixamos passar despercebido, muitas vezes por nós, que diante de nós, o próprio Cristo está dizendo, eu sou Deus, e está comprovando essa verdade. E veja, isso não se limita apenas à forma como nós interpretamos alguns textos. Isso vai para a nossa prática. Isso é um mal que às vezes contamina a forma como nós fazemos as coisas. Nós estamos há uma semana, ou menos que isso, de fazer uma ação de compaixão e graça. E nós corremos um grande risco, irmãos, de achar que o mais importante dentro de uma ação evangelística, dentro de uma ação de compaixão e graça, é atender bem as pessoas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais. Mas veja, esse não é o nosso principal objetivo. Assim como o principal objetivo de Cristo nesse texto não era curar o homem, a cura foi uma consequência maravilhosa, mas não era o principal objetivo. O nosso objetivo nas nossas ações não é apenas atender necessidades físicas e emocionais. O nosso maior objetivo é comunicar que Cristo é Deus e que, como Deus, Ele perdoa pecados. Nós não podemos, queridos, enxergar nossas ações, a nossa vida, como meras formas de remediar situações físicas, sociais, emocionais. Mas nós precisamos enxergar tudo isso como oportunidade de fazer com que as pessoas que nos rodeiam entendam e creiam que Jesus Cristo é Deus e que, como tal, Ele pode e tem poder suficiente para perdoar pecados. Hoje, então, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que a nossa pregação, as nossas ações, a nossa vida precisam ter como objetivo evangelizar as pessoas. E isso acontece quando nós mostramos às pessoas a real condição do seu coração, a real condição do coração humano, a sua maior necessidade, que é a cura desse coração. Isso acontece quando nós mostramos Jesus Cristo, e mostramos Jesus Cristo não como um amigo, não como um bom homem, não como um bom mestre, mas como Deus. E quando nós mostramos que, como Deus, Ele tem poder para perdoar pecados. E assim, com essa mensagem completa, nós faremos jus a esse slogan bonito: Jesus transforma. Nós vamos pensar sobre isso e vamos fazer isso em 3 pontos, como geralmente fazemos. O primeiro ponto que eu queria pensar com você é sobre a condição do homem e a prioridade de Cristo. Marcos inicia a sua narrativa mostrando que Jesus estava numa casa. Alguns vão dizer que essa casa era a casa de Pedro. Jesus não tinha uma casa própria dele. Inclusive, o Augusto Nicodemos concorda com essa ideia, que talvez essa casa seja a casa de Pedro, inclusive a casa onde Jesus havia curado a sogra de Pedro. Mas, de fato, Jesus estava na casa onde ele comumente dormia, onde ele comumente ficava. Algumas pessoas descobriram que Jesus estava ali e se dirigiram até aquela casa. E Jesus, veja que maravilhoso, Jesus se propõe a fazer uma coisa: pregar a palavra. Isso me faz pensar, queridos, quantas vezes nós deturpamos o objetivo das nossas reuniões. Em quantas igrejas
A pregação da palavra foi abandonada ou foi trocada por quaisquer outras coisas. Os cultos evangélicos viraram reuniões dopaminóticas, onde nós estamos preocupados em gerar prazer, em fazer coisas que geram prazer, e a pregação da palavra ficou para lá. Mas veja, todas as vezes que Jesus vê pessoas reunidas ao seu redor, ele não faz outras coisas, senão pregar a palavra. Marcos continua e ele faz um registro interessante. Ele diz que 4 homens, ou que alguns homens, levam um paralítico e a ideia é levar esse paralítico até a presença de Jesus. Eles criam que Jesus poderia curar o seu amigo. E o texto diz que eles sobem até o telhado. Naquela época as casas eram quadradinhas e elas tinham escadas ao seu lado. Então eles subiram por aquela escada e o teto não era telha, como nós temos hoje. O teto era um piso, né? Como nós fazemos quando vamos fazer um sobrado. Então não era só chegar, tirar uma telha, tirar 2 telhas. Aqueles homens se puseram a cavar o teto. E eu fico pensando que senso de espaço eles tinham, porque cavaram bem onde Jesus estava, né? Que conhecimento da casa eles tinham, mas fato é que aqueles homens cavam o teto, descem a maca e descem o homem à frente de Cristo. E o texto diz que, enxergando a fé deles, enxergando a fé daqueles homens, Jesus se dirige ao homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei vocês, mas a gente já conhece o final da história, né? A gente já conhece o contexto, a gente conhece os propósitos, mas eu fico pensando nas pessoas que estavam ali naquela reunião. Um paralítico desce, tal qual um Homem-Aranha do teto, é posto na frente de Cristo. E o que se espera que Cristo faça? O que o paralítico esperava que Cristo fizesse? O que os homens que estavam em cima do teto, descendo aquele paralítico, esperavam que Cristo fizesse? O que o auditório esperava que Cristo fizesse? Contrariando todas as expectativas, Jesus surpreende aquele povo. E ele diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei como ficou o coração do paralítico, dos amigos, mas o texto nos fala, e nós vamos ver mais à frente, de como ficaram o coração dos líderes religiosos que estavam naquele lugar. Mas veja, por que Jesus não fez o que aqueles homens queriam? Por que Jesus não correspondeu à busca daquelas pessoas? A resposta é porque Jesus não vê como nós vemos. Jesus não enxerga o ser humano como nós enxergamos. Para nós e para aqueles que estavam presentes, a maior necessidade que aquele homem tinha era de pernas fortes, para que ele pudesse se levantar e tocar a vida. Mas para Cristo, não. Cristo enxerga a real necessidade, a real condição, e ele vai cirurgicamente de encontro à maior necessidade que aquele homem tinha, que não era a cura das suas pernas, era a cura da sua alma por meio do perdão dos seus pecados. E aqui, queridos, existe uma lição muito importante para nós, para a forma como nós enxergamos as pessoas, para a forma como nós lidamos com as pessoas e com as suas necessidades. Existe aqui uma lição muito importante que nós devemos aplicar a toda a nossa vida, a todas as oportunidades que nós temos de lidar com pessoas, mas como nós estamos à porta do Jesus Transforma, existe também uma lição aqui que nós devemos aplicar na íntegra, numa ação como essa. Nem todos os dias nós teremos de forma tão intensa uma oportunidade de fazer o bem às pessoas. Talvez a maioria que vai estar ali nunca participou de uma ação dessa, de uma ação social tão grande, de uma ação de compaixão e graça tão grande. Mas veja, nós não podemos enxergar aquelas pessoas que nós vamos receber, e isso se aplica a cada momento da nossa vida. Você não pode enxergar o seu colega de trabalho que está deprimido, a sua vizinha que está abatida,
Talvez alguém que esteja passando por um momento de desemprego, de pobreza, de miséria, você não pode enxergar aquelas pessoas como sendo as suas meras necessidades. Na ação Jesus Transforma, o mais importante não é tratar os dentes, não é cortar e ajeitar os cabelos, a unha, a sobrancelha, não é ver as crianças se divertindo. O mais importante é agir na maior necessidade que nós temos e que essas pessoas também têm, que é de ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Por mais que muitas vezes pareça, a fome, a pobreza, a nudez, as enfermidades, nenhuma dessas coisas é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano não está no seu corpo, não está na sua conta bancária, não está no seu status social, não está na condição do seu casamento, na condição da sua família, não está na condição dos seus filhos. A maior necessidade do ser humano está ligada intrinsecamente à sua alma. A maior necessidade que o ser humano tem é espiritual. E veja, queridos, eu não quero ser mal interpretado. Eu não estou dizendo que fazer o bem às pessoas é algo inútil. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer o bem, nós devemos. Tanto que a proposta de receber essa ação vem de mim. Eu penso que isso seja bom, isso é útil. Uma igreja que age nas necessidades da sua sociedade, mas isso nunca deve acontecer de forma desgarrada da pregação do Evangelho. Tudo isso é para nós, lá no fundo, uma desculpa para ter as pessoas por perto, para termos ali 1 minuto ou 2, ou quem sabe 10, 20, para dizer àquela pessoa sobre a sua real necessidade. Nós devemos ter isso muito claro nas nossas mentes. Nós nem sempre conseguiremos atender as demandas que nos vêm. Nós já tivemos casos aqui de não conseguir ajudar. Nós estamos lidando com um caso agora, de que nós não conseguimos sanar de forma definitiva a demanda que a pessoa tem. Nós queríamos, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Nós daríamos talvez tudo que temos para ver uma necessidade como essa sanada, mas nem sempre nós poderemos fazer. Nem sempre conseguiremos atender as demandas que nos vêm. Às vezes os recursos que temos, sejam eles financeiros, logísticos ou até de tempo, eles não são suficientes para atender tudo que gostaríamos. Mas nunca nos faltará, querido, preste atenção nisso, nunca nos faltará recursos, nunca nos faltará meios, nunca nos faltará fonte para que nós anunciemos o Evangelho. E se nós não estamos anunciando, nós aprendemos isso na EBD agora há pouco. Se nós não estamos anunciando o Evangelho, se nós não estamos indo com o remédio, a maior necessidade que o ser humano tem, nós estamos em pecado. E quando nós pensamos no Jesus Transforma, talvez nós estejamos preocupados com tantas coisas. Quantos atendimentos nós vamos fazer? Será que as fichas já estão impressas? Será que a maquininha do cabeleireiro é boa? Será que a tesoura já está amolada? Será que o médico vai ter tempo de atender todos os pacientes? Mas a maior preocupação que nós devemos ter é: será que eu estou preparado para anunciar o Evangelho àquelas pessoas que o próprio Deus vai direcionar para mim? Ou será que eu vou sucumbir à minha vergonha? Será que a minha timidez vai me fazer sair correndo? Será que eu sei o que eu vou falar? E aí eu quero deixar uma dica: nós começamos uma capacitação hoje, vamos terminar essa capacitação em evangelismo pessoal na sexta-feira às 19h30. Se você quer saber um pouco mais sobre como evangelizar, o que falar, como fazer, venha, faça parte disso. Mas veja, queridos, eu tenho orado nesse sentido.
E eu quero te conclamar que você se una nisso comigo. Pode ser que nós não consigamos atender todo mundo. Pode ser que algumas fichas dos médicos não sejam atendidas. Pode ser que nem todos tenham o visual mudado, o cabelo cortado. Pode ser que as crianças não se divirtam tanto quanto elas pensam que elas vão se divertir. Mas existe uma coisa que nós precisamos garantir que aconteça: que todas as pessoas ali sejam comunicadas sobre o Evangelho. Essa é a maior necessidade. E essa é a prioridade de Cristo. A primeira necessidade que Cristo trata nesse paralítico é da enfermidade da sua alma, é da paralisia do seu coração. O maior problema, quando Cristo olha para aquele homem, não eram as pernas atrofiadas, era o coração atrofiado. Era um coração de pedra que não batia dentro daquele peito. A primeira coisa que Cristo transforma naquele homem é o seu coração. E isso deve ser a nossa maior prioridade. Comunicar às pessoas acerca da sua maior necessidade e comunicar o remédio para essa maior necessidade. Uma segunda coisa, uma segunda verdade que eu queria pensar com os irmãos acerca desse texto é que Jesus é Deus. Ao ouvirem Jesus dizendo que os pecados do paralítico estavam perdoados, os mestres da lei e os fariseus que estavam ali ficaram furiosos. E na solitude da sua mente, ali, nos recôncavos mais profundos dos seus corações, eles começam a acusar Jesus de blasfêmia. Olha o verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Nós estamos diante da primeira vez que os fariseus e mestres da lei tramam em seu coração matar Jesus. O pecado de blasfêmia que eles acusam Jesus em seu coração era punido com a morte. A lei mandava que se tirasse aquele homem dali, se levasse para fora da cidade e pedra nele. E é isso que eles querem fazer com Jesus. É isso que em seu íntimo eles desejam em relação àquele homem que eles em seu coração acusam de estar blasfemando contra Deus. Jesus já havia feito sinais e maravilhas diante deles, como meio de provar a sua divindade, mas nada que Jesus fazia parecia suficiente para convencer aqueles corações cauterizados pelo pecado. E isso, queridos, deve chamar a nossa atenção. Eu fico pensando o susto que esses homens tomaram. Pensando em seu coração, e daqui a pouco nós vamos ver que Jesus repreende eles. Mas veja, isso deve chamar a nossa atenção. Nós lidamos a todo tempo, e mais uma vez eu repito, nós lidaremos com isso também no Jesus Transforma, com pessoas com corações semelhantes a esse. Para esses homens e para algumas pessoas ao nosso redor, Jesus pode ser o que Ele quiser, menos Deus. Faça um experimento, pergunte às pessoas o que elas acham de Jesus. Alguns podem te responder: Jesus é um cara legal, Jesus é um cara bacana. Jesus é um homem a ser imitado. Que moral, que ética, que educação, quantos valores Jesus pode nos ensinar. Jesus é um bom filósofo, ensinou coisas difíceis de se compreender, ensinou coisas grandes. Jesus é um excelente professor, Jesus é um mestre sem igual. Mas veja o que de fato Ele é, e o que Ele é e que faz diferença para as nossas vidas, é crer que Ele é Deus, e isso é difícil demais para algumas pessoas engolir. É difícil demais aceitar que Jesus é Deus. Ou melhor, é impossível ao coração natural
compreender, crer e confessar que Jesus Cristo é Deus. Se lembra de Nicodemos? Se reuniu às secretas com Cristo, porque não podia ser visto com ele. Perguntou: Senhor, como é que é esse negócio de vida eterna? E Cristo disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos: nascer de novo? Como que pode? Um velho igual eu, como é que faz? Entra para dentro das entranhas da minha mãe, nasce de novo? Como é que... E Jesus: Nicodemos, um homem inteligente, sábio, estudioso igual você. Sabe por quê, queridos? Para crer nessa verdade é necessário ter um novo coração. É necessário passar por o que esse paralítico passou, ter os pecados perdoados, ter o coração trocado, o coração que bate no peito do ímpio, ou melhor, o coração que está morto dentro do ímpio é um coração de pedra, imutável, insondável, intransferível, intransponível. É preciso que Cristo arranque, essa é a promessa dele, arranque esse coração e coloque um coração de carne no lugar. Um coração vivo, um coração que pulsa, um coração capaz de obedecer, de cumprir o seu querer, um coração capaz de ser transformado. C.S. Lewis, autor de diversas obras, sendo as mais famosas as Crônicas de Nárnia, talvez você já tenha lido alguma coisa dele, ele fez uma proposta interessante sobre isso, ou como chamam alguns, eles chamam de o trilema de Lewis sobre a pessoa de Cristo. E Lewis vai propor que Cristo ele só pode ter sido uma de três pessoas. A primeira pessoa que Lewis vai dizer que Cristo era um maluco. Jesus era um maluco. Ele era um lunático que acreditava piamente que era Deus. E por isso ele saía por aí dizendo que era Deus, dizendo que era o Filho do Homem. Essa é a primeira opção. A segunda opção que Lewis traz é que Jesus era um belo do mentiroso. Ele sabia que não era Deus, mas por interesses pessoais ele saiu convencendo todo mundo de que ele era Deus. E morreu por sua mentira e levou pessoas a morrer por sua mentira, a fim de ter domínio, de ter poder, de controlar um grupo de pessoas. E a terceira opção, e essa é a que nós cremos, é que Jesus de fato ele é Deus. Vejam, meus irmãos, o grande ponto de Tiago, não só nesse trecho, mas em todo o livro, Tiago escreve esse livro para cristãos em Roma, para o povo em Roma. E o povo em Roma era muito ligado a poder. Não era qualquer pé rapado que chegava em Roma e juntava um grupo para seguir eles. E o que Jesus era aos olhos do povo? Um carpinteiro, como diz o pastor Iago Martins, do interior de lugar nenhum, do interior da zona rural de lugar nenhum, lá de Nazaré, onde um dos discípulos disse que não poderia vir nada nem de bom. O Evangelho de Marcos é focado em mostrar o poder que havia em Jesus, a fim de que os romanos entendessem que não estavam diante de alguém qualquer, mas diante do próprio Deus. Esse é o propósito desse trecho de todo o livro de Marcos, de todo o Evangelho de Marcos. É provar que Jesus Cristo é Deus. E isso também deve ocupar os nossos esforços. Não somos um grupo, nós não somos um ajuntamento de pessoas que procura por meio das suas ações provar que Jesus é alguém bonzinho. Esse não é nosso propósito. Olha, eu quero te mostrar o quanto Jesus é bonzinho. Não. Nós não estamos aqui só para isso. Como igreja, como povo dele, nós precisamos mostrar aos olhos cegos, falar aos ouvidos surdos e comunicar ao duro coração que Jesus Cristo é o próprio Deus. É isso que a Escritura afirma sobre ele, é isso que o próprio Deus afirma sobre ele e é isso que ele afirma sobre ele. Jesus Cristo é o próprio Deus e esse é o conteúdo da nossa mensagem. Por último, terceiro e último ponto, como Deus, Cristo pode
perdoar pecados. A cena de Tiago continua e Jesus então sonda o coração daqueles homens. Eles não tinham verbalizado nada, eles não tinham falado nada, eles apenas tinham pensado em seu coração. E Jesus então se dirige a eles e diz: por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? Irmãos, que susto! Já pensou? Você está aí no banco, pensando mal de alguém, julgando alguém lá nos seus pensamentos: ô roupa feia que o irmão veio hoje, ó o cabelo da fulana, olha a cicrana, está ali orando tão bonita, só Deus sabe a vida que ela leva. E do nada a pessoa se dirige para você e diz: por que você está pensando de mim no seu coração? Que susto! Eu penso que aqueles homens queriam sair dali correndo, mas talvez estava tão cheio que nem dava. Isso nos lembra, queridos, uma grande verdade que nós já pensamos aqui: não há nada que esteja no nosso coração que seja oculto ao próprio Deus. Tudo que nós pensamos, os pensamentos mais terríveis, mais pecaminosos, mais cruéis que nós temos, Deus os conhece profundamente. Depois do susto, Jesus continua a se dirigir a eles e pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Bom, fosse uma pergunta do Enem, todo mundo tirava 10. É claro que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados. Se eu digo para o Mike, seus pecados estão perdoados, você pode dizer: tá, me prova. Não tem jeito, isso é entre o Mike e Deus. Mas dizer a um paralítico: levanta e anda, exige uma prova prática, exige algo aos nossos olhos. E se o paralítico não levanta e anda, logo o charlatão é descoberto. E então, queridos, nós chegamos ao verso 10. Esse é o verso-chave dessa perícope. Esse é o verso-chave da parte desse texto, desse pequeno recorte do livro de Marcos. É o verso-chave por trás de todos os sinais e maravilhas. Isso aqui é o motivo pelo qual Jesus faz os seus milagres. E ele se dirige àqueles homens e diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo. E ele se dirigiu ao paralítico e disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E o texto diz que foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem tomou a sua maca, era um lençol, enrolou o seu lençol, pôs debaixo do braço. Agora era ele que carregava a maca, não mais a maca que o carregava. E ele se pôs de volta à sua casa. Veja, meus irmãos, por mais que a cura do paralítico seja algo maravilhoso, é algo bom demais. Já pensou você estar presente num negócio desse? Eu não estou falando desse charlatanismo que a gente vê por aí hoje, não. Eu estou falando de um homem que todo mundo conhece desde criança, sabe que é aleijado, e do nada, ao ouvir a voz de outro homem, aquele homem se põe a andar, vai embora andando. Chegou dali pelo teto e saiu pela porta. Chegou carregado e saiu carregando o seu lençol. Essas maravilhas operadas por Cristo nunca são um fim em si mesmo, mas elas são sempre um meio de comprovar a sua divindade, de comprovar as palavras, de comprovar que aquilo que ele diz sobre si mesmo é real, para que, tendo isso como comprovado, nós tenhamos confiança de ir a Cristo, nós tenhamos confiança de confessar os nossos pecados, sabendo que aquele a quem confessamos, Jesus Cristo justo, ele é poderoso o suficiente, tem autoridade suficiente para perdoar os nossos pecados. Cristo faz tudo o que faz, Cristo fez tudo o que fez, para que nós tenhamos segurança de que estar nele é estar num lugar seguro, de que confessar os nossos pecados a ele é ter a certeza de tê-los os pecados perdoados, de sermos remidos e sarados.
E esse, queridos, precisa ser o desejo do nosso coração. Isso precisa ser a nossa ambição. A nossa maior ambição precisa ser que em todos os dias, em todos os momentos, mesmo quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos em algum ajuntamento com colegas, na nossa faculdade, na escola, em todo e qualquer momento, nós precisamos aplicar essa verdade de uma forma intensa, de comunicar que Jesus Cristo pode perdoar pecados. Que bálsamo, queridos. Que bálsamo. Que bálsamo é saber que, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós nos entregamos de bandeja ao mal que nos rodeia, mesmo quando nós praticamos o mal, nós temos alguém poderoso o suficiente a quem recorrer. Nós não estamos jogados, nós não estamos ao léu, nós não estamos abandonados. Há um Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vai dizer o texto bíblico, e Ele nos chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, sorrisos restaurados é muito bom. A Bia trabalha com isso, não é bom, Bia? Quando a pessoa entra lá com a cara e sai curada, entra lá com o dentinho quebrado e sai sorrindo para as paredes com um sorriso restaurado. Isso é bom. Ver alguém com a autoestima elevada, porque cortou um cabelo, porque ganhou uma roupa nova, lá nós vamos ter bazar também, a pessoa vai poder escolher uma peça de roupa, duas, a gente vai ver isso ainda, mas a pessoa vai poder sair dali com uma roupa nova, um sorriso novo, um corte de cabelo novo, e tudo isso é muito bom. Já pensou, 2 dias de crianças brincando, vai ter brinquedo montado lá, brinquedo inflável, e criança brincando, e menino correndo, o João vai coordenar um monte de coisa na quadra, e é menino jogando bola, e correndo lá para cá, meninada suada, mas feliz. Tudo isso é muito bom. E tudo isso com certeza vai alegrar de uma forma muito especial o nosso coração. Mas perceba, nenhuma dessas alegrias deve superar o nosso desejo e a nossa expectativa, e nem superar a festa que nós faremos por pessoas que entendam: eu sou um pecador, eu sou mau, eu estou perdido. Pessoas que entendam que têm um coração paralítico, um coração defeituoso. Pessoas que entendam e creiam que Jesus Cristo é Deus e possam depositar nele a sua confiança, possam ir a Ele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque essa é a promessa. Aquele que nele crê tem os seus pecados perdoados e herda a vida eterna. E que maravilhoso será poder ver isso, e que maravilhoso será, querido, ser o meio pelo qual essa mensagem vai chegar até os corações. Mas quem sabe, algum de vocês que esteja entre nós, ou alguns de vocês que esteja entre nós nessa noite, esteja nessa situação. Olha para si e vê um coração paralítico, olha para si e vê o pecado, vê o mal, vê que existe um problema urgente a ser resolvido. Quem sabe você veio aqui procurando solução para alguma coisa. Meu casamento está se desfazendo, eu preciso ir para a igreja para ver se alguém me ajuda. O gás acabou, a comida acabou, eu preciso ir para a igreja para ver se alguém me ajuda. Eu não arrumo emprego, eu preciso ir para a igreja para ver se alguém me ajuda. Quem sabe você tenha vindo aqui hoje atrás de tantas coisas, mas você tenha entendido que a sua real necessidade é se arrepender dos seus pecados e se entregar a Jesus Cristo. Se este é o teu caso, meu querido amigo, não se demore não, creia nele, se entregue a Ele, deposite nele a sua vida, o seu coração, a sua confiança.
Deposite a Ele o seu flagelo, porque é isso que nós fazemos todos os dias. Senhor, pega o resto que eu sou e faz alguma coisa. Senhor, me perdoa pelo meu mal, pelo meu pecado, porque mesmo tentando fazer alguma coisa boa, eu ainda erro, eu peco. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe para depois, faça isso hoje. Se arrependa dos seus pecados, se agarre a Ele com toda fé. Saiba que há perdão para os seus pecados, não importa o que você fez. Talvez você pense, mas o que eu fiz é muito ruim. Mas o que eu fiz não tem perdão. Mas eu fui muito mal. Veja, há um Deus poderoso e amoroso que te chama. Venha a Ele hoje. Ele tem poder para te perdoar e para te transformar. E a nós, meus irmãos, que nós não meçamos esforços para sermos os carregadores de maca. Se preciso for, que carreguemos as macas dos enfermos, que subamos nos telhados, que cavemos fundo, a fim de levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Que não sejam as enfermidades que nos detenham, que não sejam os altos telhados que nos parem, mas que corajosamente nós possamos levar as pessoas a Cristo, crendo piamente nessa mensagem, que Jesus transforma. A Ele, meus irmãos, seja para todo e todo sempre a honra, a glória e o louvor que lhe é merecido. Em nome de Jesus. Amém.